Olá, eu sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é o lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, aqui o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para esta santa indagação. Eu estava ansiosa por este episódio. Aqui hoje temos muitas chaves para virar. E, gente, tem muito ouro reservado aqui para ti. Então, preparados? Papel e caneta na mão e vamos começar. Recapitulando um pouquinho do episódio anterior, falamos na semana passada que o Jardim do Éden era o estado natural da nossa mente, onde absolutamente nada faltava. Era o verdadeiro paraíso. Falamos que o jardim representava a nossa identidade real, o nosso modo de ser e de se posicionar verdadeiro. E que neste jardim foram plantadas duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do bem e do mal é a tal árvore proibida, que se alguém comesse do fruto, teria como efeito a morte. E ela simboliza aqui o desejo de usurpar a capacidade de se autocriar. Representa o nosso desejo de ser diferente do que somos, de ter algo diferente ou a mais do que simplesmente o paraíso. Eu estou sendo meio irônica mesmo aqui, mas é isso. Tu é perfeito e tudo o que precisa está em ti. Mas não satisfeito, deseja o diferente. Acha que pode ser melhor do que já é. E então inventa um monte de ideias e diz que essas ideias agora é quem tu é. E isso é até engraçado, porque tem uma pergunta que eu já fiz para muita gente que é: quem é você? Me diz aí, tu que está aí escutando, quem é você? Se eu digo, me fale de você, você logo sai dizendo coisas como: eu sou a Bruna, eu sou gaúcha, eu moro em Santa Catarina, eu sou filha do Edson e da Gess, eu tenho um irmão, eu sou autodidata, meu temperamento é colérica, eu trabalho em X, sou formada em Y, tenho tantos anos, sou isso, sou aquilo, sabe? Você me passa um monte de informações que falam da tua história, que falam das tuas crenças, que falam dos acontecimentos da tua vida, que fala do teu autoconceito. Mas quando a pergunta é: quem é você? As pessoas não têm resposta. E chega a ser até um pouco angustiante isso. Eu estava nessa semana pensando a este respeito, e essa angústia, que parece ser um medinho de leve por esse questionamento, não é porque não sabemos a resposta, mas porque sabemos que nos autotraímos. No fundo, bem no fundo, carregamos essa culpa por termos
matado o nosso ser real, por termos desejado ser outra coisa, por termos nos tornado uma invenção, para sermos qualquer coisa que acreditamos. Pensa, o jardim perfeito, o paraíso, a liberdade, a abundância, a sabedoria, o amor, a paz, a alegria, a plenitude, o manancial, a leveza, a prosperidade. Escolheu literalmente plantar em si mesmo um monte de histórias, de traumas, de crenças, de quereres absurdos, um monte de conceitos em cima de quem era de fato. A consequência? A consequência foi a morte do jardim. O jardim virou deserto. O teu estado natural de paraíso foi completamente esquecido e suplantado pelo desejo de ser outra coisa. Mas atenção, atenção, nem tudo está perdido. No mesmo momento em que a árvore do bem e do mal, a árvore que leva à morte, foi plantada no jardim, também, juntamente, no mesmo instante, foi plantada a árvore da vida. A árvore pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida. E é exatamente isso que a árvore da vida representa: a salvação para o solo destruído. Uma vez que a semente dela é plantada, desejada, o jardim que estava morto e desolado começa a ganhar vida novamente, até atingir o seu estado natural de perfeição, de paraíso. Então, se hoje você está colocando a tua crença no ego, no autoconceito, você está literalmente dando vida para ele e matando e soterrando a tua identidade real. Na prática, o que tu chama de vida aqui nesse mundão é o teu deserto. Um deserto que só cabe a tristeza, o desânimo, a raiva e ataque, onde há medo, incertezas, conflitos, onde você se sente preso e paralisado, tentando sobreviver aqui, ganhar a sua vida, se contentar com a rotina de sempre e sem ver sentido em nada. E para você que sente qualquer coisa dessas em algum nível, assim como eu já senti, o que você precisa é de vida neste teu deserto. E isso acontece plantando a semente da árvore da vida. O papel da árvore da vida aqui é te lembrar do seu eu real, é te levar ao teu estado natural, é te lembrar da verdade que reestabelece a vida e acabar com as ilusões que matam. Então imagina que esta árvore da mentira que levou o jardim à morte só dê problemas, conflitos, medo, tristeza, etc. Como eu já falei, o que você vai fazer? Vai neste mesmo lugar, neste mesmo solo, plantar a semente da vida. Assim que plantada, as raízes começam a crescer. O caule, os galhos, as folhas e os frutos. E por ela ser vida, cada semente produz 100 árvores dessas. E a raiz de cada uma dessas árvores da vida são tão profundas
que vão eliminando e acabando com todas as raízes superficiais da árvore da morte. Então, vamos ao primeiro passo, a semente. Semente é o desejo. E eu falei no episódio anterior que a escolha da semente vai ser baseada na tua percepção sobre ti mesmo. Se você está privado de quem é, automaticamente vai sentir uma necessidade por algo, por qualquer coisa. Você só sente uma falta constantemente. Tenta preencher com desejos ilusórios como comida, dinheiro, bens, trabalho, pessoas, mas tudo o que sente é falta de novo e de novo. Nunca está satisfeito, simplesmente porque você não está no seu estado de inteireza, de plenitude. Está faltando você. Neste caso, nesta árvore da vida, a tua percepção sobre você ainda é equivocada. Você ainda se vê com faltas, com carências e querendo muitas coisas. No entanto, tu sabe agora que isso são ideias, que são crenças e que tu é muito mais do que isso. Você não pode ser o que os outros te ensinaram, que os outros te falaram ou te julgaram. Você não pode ser o que a circunstância está falando. Você não pode ser o que aconteceu no passado. E também não pode ser essa coisa inconstante que oscila o tempo inteiro, que uma hora ama e na outra odeia, que uma hora é ousado e na outra fica michuruca. Chega disso. Eu quero saber a verdade a meu respeito. E essa é a semente, o desejo pela verdade. Veja que foi pelo teu desejo que tu esqueceu da verdade. E vai ser pelo teu desejo por ela que ela retornará a ti. Quando você planta em sua mente o desejo pela verdade, está pedindo e escolhendo conhecer a sua identidade real. E como expliquei no episódio anterior, o nosso poder de decisão é só no desejo, é só na semente. O resto é a lei natural da vida, é o efeito, é o resultado, é a colheita, é a consequência. Desejar pela verdade parece ser absolutamente pouco, né? Aposto que você gostaria de algo mais complexo, mas não. A verdade é muito simples. A questão é: você tem um desejo profundo e sincero pela verdade? E aí, vamos para o segundo nível da árvore, as raízes. As raízes são as crenças, lembra? Aqui não estamos falando de crenças limitantes, de crenças impulsionadoras, de crenças negativas ou positivas. Não, não é sobre isso. A questão é a seguinte: vamos supor que eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente. Normalmente, num processo de coaching mesmo, a gente tem que alterar essa crença por outra, que seria um ressignificar. Então, se a crença é eu não sou boa, eu deveria trocar ela por eu sou boa. Seria assim. Mas aqui, no Santa Indagação, não sei se tu já percebeu, se tu já reparou, mas o buraco é sempre mais embaixo. Estamos falando de algo bem mais profundo. Não se trata de alterar uma crença por outra crença. Primeiro porque crença
só é necessário para tornar uma mentira verdadeira. A verdade em si não precisa de crença para ser o que é. Independente do que eu e você acreditamos, a verdade se mantém intacta, ela não muda, ela é. É por isso que a verdade também não ataca, não agride, não se levanta para se manifestar, não se defende. Ora, estaria a verdade discutindo ou brigando com ilusões? Não, né? Segundo, porque se eu alterar uma crença ruim por outra aparentemente boa, ainda assim será uma crença na mentira. E terceiro, é que a base da crença é o desejo. E se o teu desejo for por qualquer coisa que não seja a verdade, ele é desejo pela mentira. E isso é muito lógico. A crença, nesse caso, será de privação, será de culpa, porque ela se desenvolve através do desejo pelo que não é real. Mas então, se trata do que, Bruna? Se trata apenas de eliminar as crenças na mentira. Só isso. E o caminho para eliminar as crenças é o perdão. Então, aqui nas raízes da árvore da vida, temos o perdão, enquanto lá na outra tínhamos as crenças. A árvore da vida representa a solução para o jardim voltar a florescer. É um remédio, um antídoto para acabar com a plantação que fez o paraíso virar deserto. Ela representa o nosso resgate de um sistema de pensamento equivocado para a verdade. De quem pensamos que somos para quem somos de verdade. Por isso que aqui na árvore da vida, as raízes representam o perdão. Ala, puxa, Bruna, o que o perdão tem a ver com isso? Bom, mais para frente, vamos falar sobre ele de uma forma melhor. Mas para te entender melhor, perdão é basicamente reconhecer a verdade como verdade e a ilusão como ilusão. Então, assim, autoconceitos são conceitos que você formou sobre você. São ideias aceitas por você como verdadeiras. Quer ver? Pensa aí. Por que uma pessoa se julga incapaz? Provavelmente porque ela se compara, porque ela criou um ideal de perfeição, porque ouviu alguém dizer alguma coisa sobre ela, porque teve alguma experiência ruim neste sentido, porque formou conceitos específicos sobre o que é capacidade, ou o que precisa ter uma pessoa que é considerada capaz, ou o que precisa ser e como se comporta uma pessoa que é capaz, o que ela faz da vida. E a gente sabe que, para mim, ser capaz pode ser uma coisa, e para ti, ser capaz pode ser outra coisa bem diferente. Veja que independente é sempre conceitos, são sempre ideias formadas e estabelecidas, ideias acreditadas. E é isso que tem que ser perdoado. As ideias que você formou, o que você pensa sobre. É isso, desconstruir ideias. Eu vou só continuar falando das partes da árvore e já te dou um exemplo prático disso tudo, ok? Então, na sequência, temos o caule, que são os pensamentos. Os pensamentos na árvore da vida são um outro jeito de pensar que decorrem do perdão. Eles serão pensamentos reais, que são atrelados a ti, não pelo aprendizado, mas por quem tu é. Estão baseados na verdade. E isso até parece coisa de outro mundo, mas
esses pensamentos estão agora aí na tua mente. Mas o fato é que você não escuta eles porque já decidiu pelos outros. A gente não fala que tem duas vozes na nossa cabeça? Isso não é coisa de louco, não. Todos nós temos essas duas vozes. Talvez você escute muito de uma e bem pouquinho da outra. Isso que a gente chama de vozes na cabeça são pensamentos. Tu vai ter aí pensamentos ilusórios e pensamentos verdadeiros. Aqueles pensamentos mais suaves, aquela voz mais baixinha, mais discreta, é o pensamento real. Aqueles são teus pensamentos naturais, originais, que são baseados na realidade. Você com certeza já ouviu, não é desconhecido para ti. Tá, mas que tipo de pensamento eles são, Bruna? Bonzinhos, positivos? Não. Não é pensamento positivo. São pensamentos que conhecem o não, que conhecem o sim, que conhecem o limite, mas a diferença é que a base é a verdade. E isso quer dizer que eles não te enganam e nem te metem em uma enrascada. Pelo contrário, eles te levam à solução, te dão certezas, te deixam em paz e acabam com todo tipo de conflito. Eles te levam a ver de um ponto muito alto, fora da situação, acima do mundo. Você consegue realmente ver os fatos e não mais interpretar. E aí chegamos aos galhos, que é a emoção. Você já sabe que esses passos são uma consequência um do outro. Então, com pensamentos reais, o sentimento aqui na árvore da vida é amor. Você realmente precisa viver isso tudo para compreender o que eu estou falando. Mas quando a gente dá ouvido aos pensamentos reais, que nos dão completa clareza sobre nós, sobre tudo e todos, os nossos sentimentos são de muita paz e tranquilidade. Se for um sim, é feliz. Se for um não, é muito feliz. Se for, vai por aqui ou vai por lá. Independente, são sentimentos que provêm do amor. É alegria, satisfação, realização, um sentido de utilidade, entende? De que você está sendo útil, não só para você, mas para o todo, em geral. É muito gratificante. É a melhor sensação que você pode desejar. E por fim, as folhas, que é a percepção. Aqui na percepção, tu vai ter o quê? Vai ter uma percepção corrigida. Hoje, a gente não vê, a gente percebe conforme as nossas crenças e julgamentos do passado. Percebemos coisas boas e ruins, mas que sendo percepção, é, na verdade, cegueira. Tá todo mundo cego. Trocamos a visão pela percepção. O plano de salvação aqui, a solução, é tirar a nossa cegueira e nos devolver a visão. Ultimamente, quando eu e o Davi vamos ao cinema, cada um de nós saímos de lá com uma percepção diferente sobre o mesmo filme que a gente assistiu. E aposto que se todos nós aqui irmos lá no cinema e assistirmos o mesmo filme, cada um de nós vai ter percepções diferentes sobre ele. Isso é percepção. É cada um perceber uma coisa e ninguém ver a verdade. É realmente algo, realmente uma coisa muito superficial, sem certeza, sem profundidade, sem verdade. Realmente não dá para a gente confiar na nossa percepção, nos cinco sentidos. Então,
a partir do desejo pela verdade, a colheita será uma percepção corrigida. Quanto mais você vai soltando os conceitos, quanto mais você vai liberando, vai abrindo mão do seu aprendizado, mais a tua percepção vai ficando corrigida, até que a tua visão seja completa, seja plena. E assim, de verdade mesmo, isso é muito libertador. É literalmente a solução para todos os nossos problemas. Você não se abala. Você tem clareza, certeza, tem objetividade para resolver tudo. Você literalmente sobe de nível. É realmente um outro patamar, onde não há problemas, apenas um, que é de percepção. Gente, eu sei que este podcast ficou um pouco comprido hoje, mas para finalizar, quero te dar o meu exemplo de como eu faço tudo isso na prática, de como eu planto a semente da verdade todos os dias na minha vida. Então, assim, o autoconceito não é apenas os conceitos que você tem sobre você. Ele é todos os conceitos que você tem, por se perceber diferente do que é. Se eu penso que a desordem é boa, é porque eu penso coisas sobre mim. Se eu penso que tudo tem que ser muito organizado, é porque eu penso coisas sobre mim. Se eu não posso ficar sozinha em casa, é porque eu penso coisas sobre mim. Entenda que tudo, todas as tuas decisões e quereres, desejos, estão baseadas no que você acredita sobre você. E é por isso que o processo é fácil e simples, porque tudo mesmo mostra as tuas crenças. Vamos supor que hoje eu estou aqui sozinha em casa e eu estou muito incomodada com isso. O que eu vou fazer? Então, qual é a minha prática aqui, tá? São apenas duas coisas. A primeira é desejar a verdade. Então, se eu não estou no meu estado natural de paraíso, de paz, alegria, é porque eu desejei a mentira. E eu reconheço isso. Mas agora eu desejo de todo o meu coração a verdade sobre isso, sobre essa situação, ok? E a segunda coisa é questionar as minhas ilusões. Então, assim, tá, Bruna, qual que é o problema, guria? É que eu tô sozinha, tô incomodada, não tô legal, não tô em paz. Ok. E o que exatamente tu tá sentindo agora, Bruna? Ah, eu tô sentindo tristeza, sabe? Desânimo, eu sinto uma falta de vontade, falta de ânimo. Ok. E o que tu pensa sobre isso? Penso que eu nasci para ficar sozinha, que ninguém gosta de mim e que nem a minha mãe me procura. Eu sou muito sozinha. Ok. E essa situação, os pensamentos, os sentimentos, prova o que sobre você? Ah, prova que eu sou ruim, né? Ok. E o que tu gostaria no lugar de ser ruim? Ah, eu gostaria de ser boa, muito boa, boa o suficiente. Entendeu? É questionar a percepção, as emoções, os pensamentos, as crenças e o desejo. E quando eu chego ali no fim, eu gostaria de ser boa o suficiente. Eu sei que esse é o desejo pela mentira. Lembra? A gente falou sobre isso. E é desse desejo de ser boa o suficiente, que parece que é algo bom, é desse desejo que eu desisto, ali mesmo, desejando apenas a verdade sobre isso tudo. E essa é a nossa parte. Desejar a verdade e questionar as ilusões, as mentiras.
O resto, o resto é um processo natural de causa e efeito. São experiências que tu vai tendo e só tendo mesmo para te compreender o que é a verdade. Então, faz a tua parte e a vida se encarrega de fazer a parte dela. E isso é com tudo, tá? Sentiu uma raivinha aí dentro, uma tristeza, um desânimo? Sentiu um pingo de conflito? Brigou com alguém? Tá com raiva do teu chefe? Tá com birra com a tua mãe, com teu pai, com o irmão? Não quer ir numa festa que te convidaram ou numa viagem que te convidaram? É questionar tudo e desejar a verdade sobre tudo. Certo, gente? Escutem este áudio e o anterior quantas vezes der. Tomem nota. Tem muita coisa aqui que realmente te leva a viver de um outro jeito, a ver um mundo completamente diferente deste que estamos habituados. E é isso. Uma boa semana para você, colocando tudo isso em prática e vendo o teu deserto sendo transformado em um lindo jardim de liberdade e abundância. Se assim for o teu desejo, é claro.